Aleluia. Santo Pai, em nome de Jesus, Tu és a nossa fonte de sabedoria, Tu és a nossa fonte de poder, Tu és a nossa fonte de esperança, Tu és a nossa fonte de amor. E a Tua palavra revela o Teu amor através do nome de Jesus. Revela a minha Tua palavra em nome de Jesus. Amém e amém. Glórias a Deus. Pode acender todas as luzes. E se nós pagamos a conta, isso, olha aí que maravilha. Glórias a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Grandes coisas. Vamos abrir em pé ainda, só um pouquinho mais, 33 segundos. 1 Reis capítulo 17, a partir do verso 8. Ronivan já estava sentado já, mas está tudo novo. Que barbaridade. 1 Reis capítulo 17, a partir do verso 8. Lá diz assim, 1 Reis 17, glórias a Deus, a partir do verso 8, isto. Então a palavra do Senhor veio a mim, veio a Elias dizendo: levante-se e vá a Sarepta, que pertence a Sidom, e fique por lá. Ali ordenei a uma viúva que dê comida para você. Então ele se levantou e foi a Sarepta. Chegando ao portão da cidade, encontrou uma viúva que estava apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: por favor, traga-me um pouco de água numa vasilha para que eu possa beber. Quando ela já estava indo buscar a água, Elias a chamou e lhe disse: traga-me também um bocado do pão, por favor. Porém ela respondeu: tão certo como vive o Senhor seu Deus, não tenho nenhum pão assado. Tenho apenas um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite num jarro. E como você pode ver, apanhei 2 pedaços de lenha e vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho. Vamos comer e depois morreremos de fome. Elias disse a ela: não tenha medo, vai e faça o que você disse. Mas primeiro faça um pãozinho com o que você tem e traga-o para mim. Depois prepare o resto para você e para o seu filho. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da panela não acabará, e o azeite do jarro não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. A viúva foi e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ele, ela e a sua casa durante muitos dias. Pode tomar o seu lugar. Glórias a Deus. Louvado seja Deus. Quando impossibilidades se tornam possibilidades. Esse é o tema de hoje à noite. Quando impossibilidades se tornam possibilidades. Quando nós chegamos no nosso limite, Deus recém está começando a agir. Quando acabam-se os nossos recursos, Deus tem milhares de recursos e saídas que nós nem conhecemos e nem sabemos. Muitos têm dito assim: pastor, o ano de 2020 e 2021 podia ser apagado. Um ano que não valeu a pena. 2 anos que não valeram a pena. Pessoas que não veem nada de bom nesse período. Parece que deu tudo errado. Nada funciona. Parece que acabou. Eu quero dizer que não penso assim. Não vejo assim. Eu vejo um ano, quase 2 anos de grandes possibilidades, de viver coisas novas em Deus, que nós não teríamos vivido se não fosse esta grande crise pandêmica que se instalou. Então nós não botamos fora os anos ruins da nossa vida. Só levante a mão, quem já passou um período ruim, apertado na vida assim, ó. Só levanta a mão, quem já passou um período bem ruim, assim, daquele ruim. Isso, tá bom. E não jogue fora. Não diga assim: isso não valeu a pena. Foi nos períodos ruins que a gente conheceu o amor de Deus, que a gente conheceu verdadeiros amigos. Foram momentos ruins que a gente viu que quando parece que é o fim, Deus ainda tem muita coisa para nós. Então, nesses dias em que a gente está vivendo, nós olhamos para Elias, 3 anos de fome, porque houve uma seca, não choveu, nem orvalho Deus permitiu que caísse no território de Israel. Tudo foi secando, o gado foi emagrecendo porque não tinha pasto, não havia mais nada. As pessoas estavam catando o que comer naqueles dias.
Então Deus disse para Elias: eu vou te tirar do território de Israel e tu vai para o outro lado, para o estrangeiro, e lá eu vou dar ordem para uma viúva cuidar de ti. A viúva era uma das classes mais desfavorecidas, né? Só comparado ao órfão e o estrangeiro, eram as 3 classes mais desfavorecidas. Mas o Elias talvez pensou: bom, deve ser uma viúva rica, que vai me hospedar e eu vou comer do bom e do melhor. Não, era uma viúva bem pobre e que tinha ainda um filho. Quando ele chega no território de Sidom, encontra a viúva, e o Espírito Santo diz assim: essa aí, pede para ela água e pão. E ele pediu. Aquela mulher estava saindo para juntar lenha, para fazer o último pão para ela e o filho. E ela disse: e depois disso nós vamos ficar quietinho para morrer, porque acabou tudo. Quando uma impossibilidade se torna uma possibilidade de Deus agir na tua vida, do teu casamento renovar, recomeçar, melhorar. Quando parece que é o fim, surgem possibilidades, mas só para quem está com os olhos em Deus. Quem está só reclamando, só assistindo noticiário de TV ou de internet, que morreu, que tal. Eu não sei porquê, mas deve ter uma explicação, que todo mundo gosta de ouvir tragédia. Virou um caminhão, tantas pessoas foram assassinadas. Vocês viram alguma matéria do Amor em Movimento levando comida lá no viaduto da Conceição? Então viram. Você viu alguém fazendo uma matéria quando um vizinho repartiu alimento com outro? Não viu. As pessoas não gostam de ouvir coisas boas. O mundo gosta de ouvir tragédia. Tinha um jornalista que ele ficou famoso, né, com uma tirada assim, né, que ele só era sangue, tudo que ele dizia ele fazia assim: Gil Gomes. As pessoas amavam o Gil Gomes, que ele ia contar no outro dia uma tragédia pior do que a do dia. A gente gosta de ouvir essas coisas. Eu não. Eu gosto de ouvir testemunho de alguém que venceu. Eu gosto de convite de formatura para alguém que está se formando. Eu gosto de alguém que diz assim: comecei o meu próprio negócio, eu comecei a fazer uma coisa nova. Gente que pensa para frente e não para trás. Não desperdice os seus dias pensando no que você não tem, mas celebre a Deus o que você tem. Repita comigo: não desperdice o tempo pensando no que eu não tenho, mas celebre com Deus o que eu tenho. Deus sempre vai fazer alguma coisa com o que você tem. Não fique pensando na sua vida: eu seria tão feliz se eu tivesse tal coisa, morasse em tal cidade. Você não vai ser feliz coisa nenhuma. Pare de olhar o que você não tem e comece a se alegrar com o que você tem, porque foi Deus que te deu o que você tem. Celebre hoje à noite: Deus, eu quero, a partir do que eu tenho, contar as bênçãos. As minhas impossibilidades se tornam possibilidades. Primeiro, quando eu entendo que tenho tudo. Glórias a Deus. Ali nos primeiros versículos, quando ele chegou à cidade, e ele pediu um pão, e pediu água primeiro e pão, ela respondeu que eu não tenho nenhum pedaço de pão, só um punhado de farinha e um azeite. Ela não disse que não tinha nada, ela não tinha nada pronto, mas ela disse assim: eu ainda tenho um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite para amassar e fazer um pão para mim e para o meu filho. Então a primeira coisa, entenda que você tem tudo para poder gerar um grande milagre. Você tem todas as condições, mas pode ser que não aconteça nada na sua vida, porque você fica se comparando com as outras pessoas, fica só notando o que você não tem. Quer ver que a gente procura defeito? Vou dar um exemplo para você, para as irmãs. Você, irmã, quando vai no espelho, quando você fica se olhando no espelho, o que você fica procurando um tempo na frente do espelho?
Você fica procurando um defeito para botar um pouquinho de pozinho de arroz para tapar o buraquinho. Você fica ali, aqui eu tenho que botar um pouquinho mais de base, porque aqui é mais alto do que esse lado, essa sobrancelha. Você fica procurando defeito, você não fica dizendo assim, mas olha que olhos bonitos que eu tenho, mas olha que testa abençoada que eu tenho, mas olha a minha arcada dentária. Também não é para ficar um narciso assim, não, também não é. Mas a gente procura defeito. Aquela irmã que fica olhando assim, nasceu um fio de cabelo branco desse lado, eu tenho que pintar. Tem 98% de cabelos que não são brancos, mas ela se incomoda porque nasceu 2 desse lado. Você não vai conseguir ser feliz desse jeito, está sempre procurando defeito. E você vai encontrar. Quem procura, acha. Agora, quem diz assim, eu já cheguei até aqui, eu sou um homem abençoado. Olha as coisas que eu tenho. Olha a família que eu tenho, olha os filhos que eu tenho. Tem milionários aqui na igreja. Tem muitos milionários aqui na igreja. Gente riquíssima. Eles têm um bom casamento. Tem filhos que os amam. Estão esperando chegar em casa para dar um abraço, para dar um beijo. São unidos. Há respeito entre pai e mãe, entre filho e pai. São riquíssimos. Na casa deles não tem gritaria, não tem objeto voador, não tem desrespeito. Paz é uma coisa assim, ó, honra. Aqui na igreja tem vários que são milionários. A gente troca tudo por paz. As pessoas dizem, eu quero ter paz. Tem muita gente milionária aqui na igreja, são riquíssimos. O escritor Steve Furtick escreveu, ao invés de sempre orar, Deus me abençoa com mais, eu encorajo a orar, Deus use o que eu tenho, pegue o pouco que tenho e faça transbordar, multiplicar. Aquela mulher tinha um pouquinho de farinha, e nós somos tentados sempre para dizer assim, é muito pouco que eu tenho, mas com o que você tem dá para fazer coisas maiores. Tudo que Jesus precisa é o que você tem. Quando lá em João 6 fala da multiplicação dos pães e dos peixes, né? Lá tinha 5.000 homens, mais mulheres, mais crianças, fala umas 11.000 pessoas por baixo. E aí Jesus pergunta, mas o que vocês têm? Tem um guri que tem aí 5 pães e 2 peixes. Mas o Felipe diz, Senhor, o que é isso para tanta gente? E Jesus disse, o guri teve que entregar o lanche dele. A mãe deu, disse, filho, diz que as pregações de Jesus são longas, vai da manhã até a tarde, então leva o teu lanche. E o Felipe disse, Jesus está pedindo o teu lanche. O meu lanche? Que a minha mãe me deu? Sim, Jesus está pedindo o teu lanche. Se o menino não desse o lanche, não tinha o milagre da multiplicação. Então o menino diz assim, está aqui os meus 5 pães e os meus 2 peixinhos. Só teve o milagre porque ele deu o que ele tinha. Quando você não coloca o que você tem nas mãos de Deus, não pode multiplicar, não vai dar certo. Se você tem uma vasilha, a parte de Jesus é encher de azeite. Se você tem um pouquinho de farinha, a parte de Jesus é multiplicar a farinha. Pare de focar no que você não tem e foque no que você tem. Senhor Jesus, o que eu tenho é isso. Senhor, é isso que eu sei fazer. Senhor, as minhas forças são essas. Não pare de dizer o que você não tem. Diz assim, mas Deus, com o meu pouquinho dá para fazer coisas grandes. Segundo lugar, valorize o processo e não apenas o resultado. Elias disse a ela, não tenha medo, vá para casa e faça o que eu disse. Mas primeiro, faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim. E depois faça algo para você e o menino. Nós sempre estamos focados no resultado e não no processo. A gente está sempre orando para Deus para chegar lá e ter o produto final. Não é assim na vida. A vida não é feita de passes de mágica. Tchum, está pronto. Ela é feita de processos. Um produto numa empresa, numa indústria, passa por vários processos. Uma pessoa que se forma, ela entra na faculdade, tem 4 a 5 anos de faculdade pela frente. Ela sonha com receber o diploma e jogar o chapéu no dia da formatura lá para bater no teto. Mas do dia que ela entrou até a formatura,
Tem um processo. Quando você aceita Jesus, até chegar à maturidade, tem um processo de transformação, de humilhação, de aprendizado. Tem um processo. O amor, ele amadurece, ele vai passando por uns processos. Alguns processos são bem dolorosos. Renúncias, onde você vai dominar a sua natureza pecaminosa, é um processo. É um processo. A virar as costas para maldições, vícios, é um processo. Não é possível. Faz parte do processo. Admitir que tem problemas, faz parte do processo. Faz parte do processo. Eu sou uma pessoa muito abençoada em termos de saúde. Eu não tomo um comprimido para nada. Sou muito abençoado com saúde. Desde cedo fui muito abençoado com saúde. E de tanto a minha família me incomodar, assim, tem que ir no médico, tem que fazer revisão, tem que ir no médico. Aí fui no médico, cheguei na frente do médico, ela disse assim, por que o senhor está aqui? Disse, a minha família me mandou. O senhor sente alguma coisa? Não. O senhor tem isso? Não. Seus exames estão aqui. Eu olhava assim, tá. Então o senhor não tem nada. Não, mas todo mundo diz que quando vai no médico, o médico sempre acha algum problema. Vamos ver de repente. Ou seja, aí quando você vai no médico, ele não achou nada e disse, volte daqui a 6 meses. Tá bom. Acho que eu vou voltar lá. Quando sua família subindo em cima de mim de novo, ou quando for preciso. Mas quando você vai no médico, o médico diz assim para você, olha, você tem que fazer um tratamento, você tem que fazer esse exame, você tem que fazer isso. E me volta aqui. Tem pessoas que vão no médico, pegam a prescrição, mas não voltam. Não fazem o processo da cura, não fazem o tratamento. Como é que vai ter cura? Tem que ir, a família diz assim, não, pai, tu vai? Vou, não tem problema. Mas quando a pessoa vai, o médico diz assim, isso aqui tem que tratar. Tem que passar pelo processo. E até chegar no final da cura, e você vai glorificar Deus. O processo coopera para o nosso bem. Muitas vezes nós queremos os resultados, mas não queremos passar pelo processo. Não tem. Tem um acompanhamento, tem que fazer o acompanhamento. É o processo. Tem que fazer um tratamento, é um processo. Deus está naquele processo. Como você vai passar para o resultado sem isso? O que você chama de atraso, disse Bill Johnson, Deus chama de processo. Deus não está atrasado. A vida, ela é feita de processos. E você está amadurecendo como filho de Deus. Sede meus imitadores, assim como eu sou imitador de Cristo. Até você se tornar um imitador de Cristo, vai passar por um processo de fazer morrer a tua natureza carnal e pecaminosa e começar. Em terceiro lugar, as minhas impossibilidades se tornam possibilidades quando eu foco nas promessas de Deus. Disse Elias, a farinha na vasilha não se acabará e o azeite na botija não secará até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. E assim ela foi e fez conforme Elias tinha dito. E aconteceu que a comida durou muito tempo para Elias, para a mulher e a sua família, pois a farinha não se acabou, o azeite não secou, conforme a palavra do profeta Elias. Foque nas promessas. Qual foi a promessa de Deus na tua vida? Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Qual é a promessa de Deus? Foque na promessa. Se foi Deus que chamou você, foque na promessa. Como isso vai acontecer não é contigo. Quando vai acontecer também não é. Deus fez uma promessa. Vai acontecer. Você só precisa reforçar a promessa. Senhor, tu estás nisso, tu me chamou para fazer isso, tu me deu uma ordem. Então você precisa focar na promessa. Deus fez uma promessa para ti, então Ele vai cumprir, porque Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se esquecer do que Ele prometeu. Pare de olhar para a circunstância, para o que os outros dizem. Tu não vai conseguir, isso nunca vai dar certo. Mas Deus fez uma promessa. Então eu vou cumprir a promessa. Eu vou ver Deus que vai cumprir a promessa. Se firme na promessa. Charles Spurgeon escreveu: tome para você a promessa de Deus, pois ela é suficiente, e mais do que suficiente, mesmo que todas as fontes da terra se sequem. 3 anos
e meio sem nada. As fontes. A água era um bem muito valioso naquele período. E mesmo que todas as fontes sequem, você tem que confiar nas promessas. Quando eu fui para a teologia no primeiro ano em São Leopoldo, morei sozinho e ganhava uma pequena bolsa de estudo que tinha que me equilibrar, pagar um aluguel e tudo mais, sobrava um pouquinho, mas no dia 20 não tinha mais nada. E eu tinha o refeitório universitário onde eu fazia a refeição, mas janta e café da manhã, eu comprava um pacotão de bolacha. Eu não enjoei, gosto de bolacha até hoje. A minha janta era bolacha, quando tinha leite em pó, festa, quando não era quissuco. Alguém conheceu o quissuco aí? Ah, tá, do tempo do quissuco também, né? Um quissuco com bolacha, estava bom. E algumas vezes eu havia debaixo da porta do meu quarto um envelope, às vezes ali tinha 10 reais, ou às vezes 20. Gente, quando a gente não tem nada, 10 reais é uma fortuna. Eu ia e comprava mais bolacha. E aí eu terminava o mês. Eu nunca descobri como que aquele envelope chegava debaixo da minha porta. Nunca descobri. Foi Deus que olhava e dizia, eu nunca falei para ninguém, olha, tá ruim a coisa. Nunca. Eu ficava, tendo a bolacha, já estou contente. Não pode faltar bolacha. Mas Deus ia lá e dava um reforcinho assim. Sabe, Deus vai cuidar. Se há uma promessa na tua vida, foque na promessa. E Deus vai cumprir toda isso. Quando você lembra da história de Pedro andando sobre as águas, lá em Mateus 14, Pedro andando sobre as águas, mas o Pedro, ele teve a coragem de crer na voz de Jesus. Eu posso dizer para você que Pedro não andou sobre as águas, Pedro andou sobre a promessa de Jesus, o convite de Jesus, a palavra de Jesus. Pedro conheceu Jesus em Lucas capítulo 5, numa pesca que disse, Senhor, pescamos a noite inteira, não deu nenhum peixe. E Jesus disse, recue o barco e lance a rede do outro lado. E Pedro disse, sob a tua palavra eu vou lançar a rede. Mas que não deu peixe, não deu. Agora Pedro está andando sobre a palavra de Jesus. Você muitas vezes tem que andar não nas circunstâncias, assim, mas Deus falou, eu vou fazer. Eu vou obedecer e você vai passar por cima das dificuldades. Ande, nada vai faltar. Em quarto lugar, as minhas impossibilidades se tornam possibilidades quando eu mantenho a visão na abundância. O primeiro milagre aconteceu. Agora o segundo milagre, você acompanha lá em 1 Reis 17, versículo 17, diz, depois disso o filho da mulher, dono da casa, adoeceu. E a doença dele se agravou tanto que ele morreu. Então a mulher disse a Elias, o que foi que eu fiz a você, homem de Deus? Você veio aqui para me trazer à memória a minha iniquidade e matar o meu filho? Elias respondeu, dê-me o seu filho. Ele o tomou dos braços dela e o levou para cima, ao quarto onde ele mesmo se hospedava, e o deitou em sua cama. Então clamou o Senhor e disse, ó Senhor meu Deus, por que afligiste também essa viúva com quem eu me hospedo, matando o filho dela? Estendendo-se 3 vezes sobre o menino, clamou o Senhor e disse, ó Senhor meu Deus, peço-te que restitua a vida a esse menino. O Senhor atendeu a voz de Elias, a vida foi restituída ao menino e ele reviveu. Elias tomou o menino e o levou até o quarto, até essa casa, entregou a mãe dele e disse, veja, o seu filho está vivo. Então a mulher disse a Elias, agora sei que você é um homem de Deus e que a palavra do Senhor está em sua boca. Ela precisou de 2 milagres para poder reconhecer que Deus era Deus. O primeiro milagre, não faltou comida. Às vezes nós achamos que comida não é milagre. Não, coisa comum. Não é, comida é milagre, saúde é milagre, paz é milagre. É milagre. E ela, coincidência, sempre deu, as coisas foram dando certo. Deus teve que tirar o que era mais importante. A maior riqueza da vida dela era o filho dela. E o Elias não entendeu direito isso, ele foi, Senhor, mas mais uma desgraça, por favor. Orou uma vez pelo menino? Não, orou 3 vezes. Quando foi orar para chover de novo, ele orou 7 vezes.
Nós fazemos uma oração de 5 minutos, uma vez a gente diz assim: Deus, agora faz um milagre. Ele orou 3, depois lá pela água, orou 7 vezes, até que Deus ouviu e liberou do céu. E quando Ele restitui o menino, Ele vai ter daquela mulher a sua grande confissão. Charles Winter escreveu: o pouco se transforma em muito quando é devidamente colocado nas mãos de Deus, o grande multiplicador. Aquela mulher estava condenada ao fracasso, porque ela não acreditava que Deus era Deus. A morte do menino era uma impossibilidade, mas se tornou uma possibilidade de um milagre para ela conhecer a Deus. Em último lugar, as minhas impossibilidades se tornam possibilidades quando creio que Deus pode fazer coisas maiores. Quando creio que Deus pode fazer coisas maiores. Quando as nossas forças acabam, começa o poder de Deus. Quando os nossos recursos acabam, começam os recursos de Deus. Quando as nossas possibilidades acabam, começa a possibilidade de Deus. Jesus diz: tudo é possível àquele que crê. Tudo, em Lucas 1,37, tudo é possível. É possível. Mas é necessário que você entregue o que você tem. Talvez a sua dor, a sua ansiedade, a sua preocupação. E Deus vem justamente na casa de quem precisa. Deus colocou Elias numa casa pobre. Trouxe provisão. Depois morreu o menino. Reviveu. Trouxe ali, e aquela mulher diz assim: agora eu creio. Quantas coisas Deus vai ter que fazer na tua vida para você crer? Quantas? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Será que alguns vão ter que perder alguma coisa para poder se render diante de Jesus? Melhor não. É melhor a gente dizer assim: Senhor, eu creio, não precisa me tirar nada, eu creio. Eu creio que Tu governas, tem poder sobre mim, sobre a minha casa, sobre a minha vida. Creio que Deus pode fazer coisas maiores e melhores. Não é porque vivemos coisas boas no passado que não tem mais nada de bom no futuro. Tem coisas boas. Aquela mulher se limitou ao milagre e às suas experiências do passado. Agora Deus pode fazer coisa maior. Você acredita que Deus pode fazer coisa maior na tua vida? Ou você já encerrou a conta e diz assim: não, Deus está bom assim. Enquanto houver fôlego de vida, você pode experimentar coisas maiores. A não ser que você se feche numa caixinha. Você tem sonhos de viver coisas maiores? Pastor, mas eu tenho impossibilidades. Entregue a Deus assim: Senhor, eu quero fazer, mas eu não tenho isto. Eu te ofereço o que eu tenho. Eu te ofereço a minha vida, eu ofereço o tempo, eu ofereço a minha habilidade, Senhor, é o que eu tenho. Agora, aceita o que eu tenho e me faça viver experiências maiores. Nós temos uma tendência a fechar a conta, assim, deu errado, acabou. A gente tem hábito de botar ponto de final na vida, não vai dar mais certo, nosso casamento terminou, acabou tudo. A gente tem um mau hábito de dizer assim: acabou. Nós cantamos que Deus é o alfa e o ômega. A última palavra é de Deus. Ninguém pode dizer que acabou. Só Deus diz que acabou. Quando Deus não diz, é porque não acabou. Enquanto houver 1%, meio por cento, onde tiver um ser respirando, não acabou. E ainda mesmo que morra, Deus pode fazer reviver. A impossibilidade hoje pode se transformar a tua grande virtude. Você quer crescer? Pastor, não tem crescimento sem dor. Quer ver um adolescente? Ele se queixa de dor nas pernas. E a mãe faz massagem, leva no médico. E o médico diz: seu mãe, ele está crescendo. E crescimento gera dor. Nós queremos crescer. Um crescimento vai ser muitas vezes sofrido, mas nós vamos crescer. Tem coisas que você ainda vai viver, mas para isso você tem que dar a Deus aquilo que é necessário. Fique em pé, por favor. Você que está em casa, se prepare para orar. Tudo é possível para aquele que crê.
Filipenses 1:6 diz: estou convencido que aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Não feche a conta. Sim, Deus, eu não vou me encerrar e dizer assim, não tem mais nada para fazer. Deus já fez tudo na minha vida. Não. Talvez Deus está te preparando para te usar com coisas maiores, melhores. Não diga para Deus que é o fim. Diga para o Senhor: Senhor, eis-me aqui. Eu estou pronto para ser usado por Ti. Eu estou pronto para coisas. Você já disse: mas eu não tenho condições. Eu não tenho nada para oferecer para Deus. Não é verdade. Você tem uma vida. Você tem dons, você tem talentos. Você tem muitas possibilidades. Quem me entendeu aí, levante uma das mãos direita, esquerda. Senão eu repito tudo de novo. Você que está em casa. Grandes possibilidades começam quando nós encontramos as impossibilidades, os limites. Quando tudo está faltando, vai acontecer um milagre de Deus. Vai acontecer algo sobrenatural. Aquela menina, aquela senhora, aquela viúva entregou a farinha, depois teve que entregar um menino morto. Entregou morto e recebeu ele vivo. Talvez você tenha que entregar algumas coisas que são pequenas, estão mortas, para Deus reviver. Talvez o casamento, talvez a tua saúde, talvez os teus planos. Para que Deus faça alguma coisa, você diz: Senhor, eu tentei, não deu certo. Eu errei. Eu preciso de um milagre. Eu preciso do teu poder. Mas se você não entregar algo para Deus, tua oração, a tua vida, você não vai receber de Deus. Papai, em nome de Jesus, nas casas onde agora esse culto está chegando, tem muitos que estão vivendo um período de negação, Senhor, de sofrimento, pensando que tudo acabou, que não vai mais conseguir se levantar. Essa é a oportunidade para você conhecer o poder de Deus. Diga: Deus, faz um milagre em mim. Eu te ofereço o que eu sei, o que eu tenho, a minha fé, a minha vida, para que o Senhor me conduza para grandes possibilidades, em nome de Jesus. Aleluia. Nós vamos entregar um folheto de oração, e você escreva que área você precisa da possibilidade, do poder de Deus. Talvez o que você precisa escrever é assim: Deus, eu preciso que Deus me conduza para experimentar coisas novas, melhores, na minha vida pessoal, familiar, profissional, na minha saúde, não sei. Você tem que dizer: Deus, só Tu podes fazer um milagre aqui. Vamos orar agora. Eu queria que você que está em casa ou está aqui, orasse pela impossibilidade, aquilo que está faltando, e dissesse: Deus, acabou a esperança, acabou o amor, acabou os recursos, acabou a saúde, acabou. Eu estou num brete, eu estou num aperto, eu não sei como sair dessa situação. Aí você vai experimentar o poder de Deus agindo. Aí você vai experimentar o melhor de Deus. Tua fé vai crescer. Você vai se mover no mundo espiritual. Mas você precisa juntar e crer. Aquela mulher não cria em Deus, mas ela cria na voz do profeta. Depois ela creu em Deus. Agora eu sei, ela era estrangeira, ela não era do povo de Israel. Ela creu. Feche teus olhos e faça. Você que está em casa, faça uma oração pegada e diga: Deus, eu tenho pouquinho, eu quero colocar na Tua presença o pouco que eu tenho, para que o Senhor multiplique o pouco que eu tenho. Deus, eu quero viver. Minha saúde está debilitada, eu quero Te servir. Senhor, multiplica a minha saúde, multiplica os meus anos de vida, multiplica os recursos, multiplica, Senhor, os dons e os talentos. Você que está numa crise conjugal, diga: Senhor, errei, erramos, parece que está tudo terminado. Senhor, derrama o Teu amor de novo no meu coração.
Deus, me dá a paz de novo. Fale com Deus e bata na porta do céu e diga: Senhor, faça o impossível aqui na minha vida, e eu te servirei, e eu glorificarei o teu nome enquanto eu me viver. Esta é a minha oração, em nome de Jesus. Aleluia. Deus ama os improváveis, Deus ama os necessitados, Deus ama os aflitos, porque só ali Ele pode agir. Deus não age no soberbo. O soberbo acha que tudo depende dele. O humilde sabe, tudo depende do Senhor. Eu dependo do Senhor. Amém? Nós encerramos o culto com esse poderoso hino. Creio que Deus vai fazer muitas coisas novas na tua vida a partir de hoje, em nome de Jesus.